Mais uma vez, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam abertos para compreender a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, o pastor Heber Diniz pregou dos versos 9 até o verso 12 de Romanos 12, e ele abordou sobre o seguinte tema: boa convivência. E nós então recebemos orientações e práticas que nós temos que ter no nosso dia a dia para termos uma boa convivência. Dentro dessa boa convivência que nós temos que ter, o verso 9 do domingo passado dizia sobre o nosso amor. E nós vimos que o nosso amor ele precisa ser sincero e sem hipocrisia. Certo? Nosso amor precisa ser sincero e sem hipocrisia. Aqui no verso 13 até o verso 15, Paulo ele vai dar continuidade àquilo que ele tem falado sobre boa convivência. E tudo que nós vamos falar aqui nessa noite está baseado no amor. E eu quero ler um texto de João, que ele vai dizer o seguinte. João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, o amor nosso que precisa ser sincero e sem hipocrisia, João está falando que ele não pode ser um amor só de palavra. Não pode ser algo apenas de boca, mas precisa ser em ação e em verdade. E é exatamente por isso que nessa noite eu quero falar sobre práticas de amor. Porque o amor que Paulo está nos orientando para a nossa boa convivência como igrejas, ele tem que ser visto na prática. Você vai lembrar de Tiago 1, versículo 22, que Tiago vai falar que não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E com o amor não é diferente. João está deixando muito claro que o nosso amor tem que ser em ação e em verdade. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar com os irmãos sobre 4 práticas do amor. 4 práticas que Paulo está falando aqui nesse texto, que o nosso amor sincero, que o nosso amor sem hipocrisia deve nos levar a fazer. E em primeiro lugar, a primeira prática é a prática do compartilhar. Veja o versículo 13 novamente. Paulo diz o seguinte: compartilhem o que vocês têm com os santos, em suas necessidades. Ou seja, está muito claro que o imperativo e o que Paulo está falando para a igreja de Roma é o seguinte: compartilhem uns com os outros. É interessante que essa palavra compartilhar, em outras traduções, ela vai dizer socorrei os santos, ou cooperai com os santos. Mas algumas versões mais contemporâneas, elas vão dizer o seguinte: repartam aquilo que vocês têm. Ou seja, distribuam, ajudem uns aos outros. E nós vamos ver também novamente que João, na sua primeira carta, ele vai falar um pouco sobre isso. Veja o que ele diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja que João ele não alivia muito, ele é bem duro. Então, se nós estamos vendo os irmãos em necessidade, se nós temos bens materiais e nós podemos compartilhar, se nós não fazemos isso, como que o amor de Deus está em nós? Como que nós podemos amar sinceramente, amar sem hipocrisia, para ter uma boa convivência, se a gente não compartilha aquilo que a gente tem? E o que eu quero chamar a sua atenção também é que no versículo, ele vai dizer o seguinte: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E aqui a gente precisa fazer um esclarecimento. Porque existem igrejas por aí que dizem que se você vem para a igreja, se você é salvo por Cristo Jesus, a sua vida só vai prosperar. Tudo de melhor vai acontecer na sua vida. E algumas igrejas têm dito isso, né? Toma posse da sua herança. Deus tem o melhor para você. Semeie com fé que você vai colher o dobro. E nós sabemos que essas igrejas que falam isso e dizem isso, são as igrejas que têm aí a teologia da prosperidade. E que fazem uma leitura errada daquilo tudo que a Bíblia diz. Mas o que o texto deixa claro é que os santos, eles passam necessidades.
E quando a Bíblia fala de santos, ela está se referindo aos cristãos. E isso não quer dizer que eu e você não pecamos mais. Isso quer dizer que nós somos santos no sentido de ser separados. Essa é a ideia que Paulo quer trazer. Os santos foram aqueles que foram separados por Deus. Mas o texto, e Paulo está dizendo, viu, vocês precisam compartilhar aquilo que vocês têm com os santos. Por quê? Porque os santos, eles passam necessidades. Ou seja, a minha vida e a sua vida não vai ser um mar de rosas. Não vai ser tudo perfeito. Não creia nisso. Não acredite que você vindo para a igreja, a sua vida vai prosperar, você vai ter o melhor carro do ano. Porque isso não é verdade. Os santos passam necessidade. E a orientação de Paulo é o seguinte: compartilhem com os santos. Ajudem, cooperem, socorram os santos. Um outro texto é o texto de Coríntios, que Paulo também ele orienta a igreja de Corinto no seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Em Atos também nós vemos o seguinte: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Ou seja, a igreja desde aquela época, desde o início da igreja, o que havia? Havia o compartilhar nas necessidades. O texto é bem claro em dizer que eles enviavam ofertas às igrejas da Judéia. E o que a gente precisa entender é que naquele contexto, a região ali da Judéia, onde se encontrava a igreja de Jerusalém, onde nasceu o Evangelho, era uma região muito pobre. Era uma região muito desprivilegiada de bens. E o que Paulo orienta as outras igrejas, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, aqui nós vemos a igreja de Antioquia, é no seguinte: enviem ofertas. Compartilhem. Porque quando vocês fizerem isso, o amor de vocês está sendo visto na prática. É uma prática de amor. Porque como João disse, se vocês veem seus irmãos passando necessidade, e se vocês não ajudam, como que o amor de Deus está em vocês? Mas a gente também tem que fazer um outro esclarecimento, que é o seguinte: a igreja, ela não é um assistente social. A igreja é o agente de Deus aqui na terra. Então a nossa missão não é simplesmente dar o pão para quem não tem. Não é simplesmente juntar uma cesta básica e enviar para alguém. Porque não foi para isso apenas que Deus chamou a igreja. E mais uma vez a gente tem que tomar cuidado. Porque o que Deus nos chamou é para pregar o Evangelho. É claro, nós temos que compartilhar o pão. Nós temos que compartilhar os nossos bens materiais. Nós temos que ajudar o necessitado. Mas a gente também não pode cair no erro do assistencialismo. De achar que apenas dando pão para a pessoa, ela está indo para o céu. Porque ela não está. Ela pode ir para o inferno de barriga cheia. E não muda nada. Então nós temos que lembrar disso. Lembrar que mais do que o pão, que logo a pessoa come, mas que depois ela sente fome, nós temos o pão da vida. O pão da vida é Jesus. Mais do que o pão, nós temos que levar o pão da vida. Mais do que a água que a pessoa toma e logo tem sede, nós temos que levar a água viva. Quem é a água viva? Jesus. Lembre-se disso. A igreja não é um assistente social. Nós não estamos aqui simplesmente para ajudar uns aos outros. Não é esse o papel da igreja, apenas. Nós temos que fazer isso, mas o nosso foco é pregar o Evangelho. Então, pensando na nossa vida, qual foi a última vez que você ajudou alguém? Qual foi a última ação que você tomou pensando no outro, antes de você mesmo? Qual foi a última vez que você fez uma oferta voluntária na igreja? Porque também às vezes a gente pensa que a igreja é como um clube que a gente paga a nossa mensalidade, que é o dízimo. E eu paguei minha mensalidade, tá tudo certo. Não é assim. Qual foi a última vez que você foi generoso em ajudar alguém? Alguém que de fato estava precisando. E claro, aqui na igreja, mas também lá fora.
existem instituições não cristãs, mas que também têm ajudado pessoas e que talvez nós podemos ajudar. O texto diz que nós temos que compartilhar com os santos, mas também nós temos que compartilhar com os ímpios, com aqueles que estão lá fora. Será que nós temos sido apenas um depósito, onde tudo tem sido armazenado? Ou será que as nossas vidas têm sido um canal de bênção, por onde Deus flui as bênçãos e elas passam pelas nossas vidas, mas não param em nós? Elas alcançam outras pessoas. É algo que nós precisamos pensar. Nesse sentido aqui, a gente precisa ter mais mão aberta. Porque às vezes a gente vê a necessidade, a gente pode ajudar e a gente não faz nada. E isso não é uma prática de amor. Compartilhem. Mas lembre-se que, acima de tudo, Jesus nos chamou para compartilhar o Evangelho. Não pense que simplesmente ajudando o próximo, você está cumprindo a sua missão. A missão é fazer discípulos. Compartilhe o pão, mas acima de tudo, compartilhe o pão da vida, que é Jesus. Em segundo lugar, uma segunda prática então que eu vejo aqui no texto, é a prática da comodidade. E eu já vou explicar por quê. Vamos ver o texto. Ainda no versículo 13, Paulo diz o seguinte: pratiquem a hospitalidade. Ou seja, a comodidade ela tem a ver com o conforto, com acomodar alguém. E essa é uma outra prática que Paulo nos dá. Além de compartilhar com aqueles que não têm, nós temos que acomodar aqueles que precisam de um lar, aqueles que precisam de um refúgio. Em outras palavras, o que ele está falando é que a gente tem que ser hospitaleiro. A gente precisa hospedar as pessoas. E em Hebreus nós temos um princípio acerca disso. Veja lá, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. E esse é o grande desafio. O desafio é, mais do que ser mão aberta, é ter a porta da nossa casa aberta também. Porque às vezes a gente pode até ajudar o próximo. A gente pode até, ajudar quem está lá fora. Mas trazer para dentro de casa é uma outra história. E quando eu penso nesse princípio aqui da hospitalidade, eu lembro de um filme que uma vez eu assisti chamado Sonho Impossível. E é um filme muito bacana de um certo menino, um jovem, que ele jogava futebol americano, mas que ele tinha um lar totalmente desestruturado, ele tinha a família, era bem perdida, a mãe não tinha mais quantos filhos, e uma certa família decidiu adotar esse menino. E é muito interessante porque o menino é um criolão, um negão assim, grandão, né? Quem assistiu o filme sabe. E a família é toda fina, né? A moça lá, a mãe, ela é uma dama. E ela acolhe e adota esse menino, investe na vida desse menino, coloca na própria casa. Em um certo momento do filme havia uma dificuldade, porque eles tinham uma filha adolescente também. E havia esse medo, nossa, mas a gente vai colocar um homem que a gente nem conhece aqui dentro de casa. Se ele fizer alguma coisa com a nossa filha, e o nosso outro filho? E se ele nos roubar? Mas é interessante porque aquela mulher naquele filme, que é uma história real também, verídica, ela não mediu esforços para acomodar, para trazer para dentro. Mais do que compartilhar, ajudar, toma esse dinheirinho, vai lá. Não, vem aqui. Traz para dentro. Traz para a sua zona de conforto. Essa é uma prática de amor. É a prática da comodidade. Quando eu estava pensando nesse sermão, eu lembrei da minha avó. Que beleza. Eu lembrei quando a minha avó vinha na minha casa passar um tempo. E eu não sei para você, mas eu tive essa experiência de que, mesmo quando era a minha avó, quem eu amo muito e tenho muito respeito, mas acomodá-la e tê-la na minha casa não era algo fácil. Lá na minha casa nós temos 3 andares. Então, um andar de baixo tem a cozinha, um banheiro, a sala. O andar de cima são os quartos e tem um andar sobre os quartos, que é como se fosse um quartão, assim, que o meu irmão tomou posse. E aí, irmão mais velho, certo? Tem direitos de primogenitura. Mas é o seguinte, a minha avó veio e ela veio para ficar no meu quarto.
Eu tenho o meu quarto, o Timóteo tem o quarto dele e o Lucas tem o quartão. E aí, a minha avó ficou no meu quarto. Só que era difícil, porque no meu quarto tinha as minhas coisas, o meu guarda-roupa. E às vezes eu ia para uma programação da igreja, voltava tarde, quando eu chegava, minha avó já estava dormindo. Minha avó dormia por volta das 8h30, 9 horas, já ia deitar. Eu chegava às vezes 10 horas, 11 horas da noite, queria pegar alguma coisa no meu quarto, e aí? Incomodo ou não incomoda minha avó? Vou entrar de fininho. Mas aí muitas vezes, eu também queria ir no meu quarto logo cedo. Mas a minha avó acordava cedo para orar. E às vezes, aí você entrava, ela estava lá ajoelhada orando. Mas perceba que o simples fato da minha avó estar num espaço que é meu, causa um certo desconforto. Não é possível que não cause. Por quê? Porque eu estou acostumado, estou no meu quarto, entro a hora que eu quero, faço o que eu quero. Mas aí o que eu tive que aprender? Antes de sair para alguma tarefa da igreja, eu já deixo uma roupa separada, fora do quarto. Já deixo algumas coisas que eu vou precisar já fora, porque eu sei, a minha avó vai dormir cedo. Mas eu estou usando essa história como ilustração para nos fazer pensar que acomodar as pessoas não é tão fácil assim como parece. Porque ela está invadindo o seu espaço. E nós, como seres humanos, nós gostamos do nosso espaço. Nós zelamos pelo nosso espaço. Até os cachorros fazem isso. Invade o espaço do cachorro enquanto ele estiver comendo para você ver se ele vai ficar bravo com você. Mas é assim. Paulo nos orienta. Se nós amamos uns aos outros, e esse amor é sem fingimento, esse amor é verdadeiro, nós precisamos nos acomodar. E é interessante porque lá naquela época, também havia uma dificuldade nesse sentido. Porque não havia uma rede de hotéis tão grande assim. E além disso, as viagens que eram feitas naquela época, geralmente era a cavalo ou a pé. Então demorava-se dias para se deslocar de um lugar até o outro. Não é igual hoje, que a gente pega aqui, vai para São Paulo, 1h30, estamos lá. Não. E para isso, as pessoas ficavam hospedadas nas casas uns dos outros. Fora isso, você deve lembrar que a igreja nasceu aonde? Nos lares. As pessoas se reuniam nas casas. E para isso, precisa de hospitalidade. Precisa receber os irmãos. Agora pense o seguinte. Qual foi a última vez que você convidou alguém para ir na sua casa? Chamou a pessoa, falou, vamos lá, vamos tomar um café junto. Ou vamos almoçar depois do DBD, vamos ter um tempo de comunhão. Isso é muito importante. Isso demonstra amor. Demonstra que a gente se importa um com o outro. Qual foi a última vez que você ajudou alguém que às vezes não tinha onde dormir, onde passar a noite, né? Seminarista acontece muito isso às vezes, né? Às vezes tem alguns seminaristas que estudam em um certo lugar e aí vem, só passa o final de semana aqui no ministério e aí precisa dormir na casa de alguém. Precisa de hospitalidade. Precisa de conforto. A nossa igreja, logo mais, vai ter os pequenos grupos. E nos pequenos grupos vai ser uma grande oportunidade de a gente mostrar hospitalidade. Né, Eber? Receber os irmãos. Abrir a sua casa. Compartilhar o que você tem. Deixar as pessoas verem, às vezes, a sua baguncinha de vez em quando. Ou fazer uma faxina antes de todo mundo chegar. Mas é uma grande oportunidade. Nós vamos ter a oportunidade de as pessoas irem até as nossas casas. Mas para isso a gente precisa convidar. Tem que se colocar à disposição. Eu não sei se todos sabem, mas Deus nos deu a bênção, né, a mim e a Larissa, de comprar um apartamento. Coisa boa, hein? Bênção de Deus. Mas a gente comprou um apartamento e certa vez na reunião de jovens a gente estava comentando e falando, viu, vamos fazer um PA lá já. Está em construção ainda, mas assim que ficar pronto, vamos levar a galera para lá. Vai desfrutar da piscina, vai ter churrasco. Mas assim, se Deus está nos abençoando, é para a gente abençoar os outros. É para a gente compartilhar isso. Praticar a hospitalidade, acomodar. Mas também uma orientação que eu queria dar aqui é porque a Bíblia fala para nós hospedarmos as pessoas, acomodarmos as pessoas, mas a Bíblia também fala quando a gente não deve fazer isso. E eu não sei se você sabia, mas a Bíblia fala também. Ela fala que você deve receber, mas ela fala também quando você não deve receber. Vamos ver o texto de João. João vai dizer o seguinte, na segunda carta.
Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. E aqui João está escrevendo por um contexto em que algumas pessoas estavam deturpando o evangelho e eram os falsos mestres. E João está falando para a igreja, se esse pessoal chegar lá, vocês não devem nem os receber, nem os cumprimentar. E o que eu tiro de aplicação para nós também é que existem algumas pessoas que a gente não deve receber na nossa casa. Principalmente se for para fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque muitas vezes a gente usa desse pretexto da hospitalidade, e eu já vi isso, eu já vivenciei isso. Em um certo momento da minha vida eu já tive que tomar cuidado nos lugares que eu ia. Por quê? Porque as pessoas recebem as pessoas para falarem mal uma das outras. Você é hospitaleiro, você recebe as pessoas, mas na sua casa você só fica comentando, cochichando sobre a família do outro, sobre a casa do outro, sobre a igreja, sobre o pastor e assim por diante. E uma orientação que eu quero dar para você é o seguinte: não receba essa pessoa. Não permita que a sua casa se torne um lugar que desagrada a Deus. Porque isso não honra a Deus. Fofoca não honra a Deus. E nós não podemos ser hospitaleiros, receber, acomodar, para dar pretexto para esse tipo de coisa. Tem uma frase que eu quero compartilhar nesse ponto, que diz o seguinte: a hospitalidade, considerada em todo o mundo antigo como um dever sagrado, chegou a ser especialmente importante como vínculo entre os cristãos. Tanto pela proteção que oferecia ao viajante, como nós já falamos, como pelas oportunidades de companheirismo e estímulo mútuo. Ou seja, a comodidade, o receber as pessoas na nossa casa, deve ser para companheirismo e estímulo mútuo. Não para destruirmos uns aos outros. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se a pessoa vai toda semana na sua casa e toda vez ela comenta aquela mesma história e fica falando do outro, ou você tesoura no sentido de, não vamos conversar sobre isso, vamos nos estimular, vamos falar de coisa boa, ou você não recebe essa pessoa na sua casa. Mas mais do que isso, não permita que o seu lar se torne algo assim. Lugar de destruição. Lugar que não tem companheirismo. Que não tem estímulo mútuo. E assim por diante. Mas em terceiro lugar, além da prática então da comodidade, receber as pessoas, Paulo vai falar também sobre comunicar. E ele vai falar no seguinte texto, versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Então, Paulo ele já falou sobre nós compartilharmos, sobre nós acomodarmos, mas ele vai falar também sobre a nossa comunicação uns com os outros. E eu acho interessante esse texto, porque Paulo ele diz o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Ele diz, abençoem uns aos outros. Abençoem e não amaldiçoem. E o que é interessante é que na carta de Efésios, em Colossenses também, Paulo já falou um pouco sobre isso. Lembra que ele falou sobre que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo homem que é em Cristo. E isso, numa ilustração bem simples, é mais ou menos, você tira a sua camisa suja, a sua roupa suja, com as marcas do pecado, do velho homem, e você se reveste do novo homem. E na prática é o seguinte, a gente deixa de fazer certas coisas e nós começamos a fazer novas coisas. Nós tiramos a roupa suja e nós colocamos a roupa nova. Por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes a gente também reduz o evangelho a simplesmente uma série de nãos e de coisas que nós não podemos fazer. Se você perguntar aqui para os jovens da igreja ou para um jovem aí fora, o que é ser cristão? Cristão não pode beber, cristão não pode fumar, cristão não pode ir na balada, cristão não pode ficar, cristão não pode pegar, cristão não pode catar. E assim por diante. E eu não vou me estender mais. Mas cristão não pode fazer nada. E aí o que parece é que cristão é um povo chato. Crente é um povo chato, não pode fazer nada. Só que o que a gente esquece de enfatizar é que nós podemos fazer muitas coisas. O que nós temos que fazer é
deixar de fazer aquilo que é do velho homem e fazer aquilo que é do novo homem. E Paulo vai usar o exemplo, por exemplo, abandonai a mentira, falai a verdade. Ou seja, cristão só não pode mentir. Ele pode falar a verdade. Há coisas que ele pode fazer. E aqui, ele está dizendo mais ou menos isso. Abençoem. Abençoem uns aos outros. Ou seja, você pode abençoar o seu irmão. O que você não pode fazer é amaldiçoar. Agora, em que sentido ele está falando de abençoar? É interessante que no sentido literal, essa palavra significa falar bem. Literalmente a palavra diz isso no original. Falar bem. E falar bem vem tanto no sentido da retórica, de alguém que tem uma boa oratória, de alguém que se expressa bem, mas também vem no sentido de você engrandecer e você glorificar alguém, falando bem dessa pessoa, exaltando essa pessoa. E o que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma é mais ou menos aquilo que Jesus já falou no Sermão do Monte. Veja comigo, Mateus 5,44. Jesus disse: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então veja que primeiro, no versículo 13, Paulo falou sobre os santos, certo? Compartilhem com os santos. E agora ele está falando dos inimigos, dos perseguidores. Só que ele está falando, você não deve amaldiçoar os seus inimigos, mas abençoá-los. E quando eu penso nisso, eu lembro do exemplo de Estevão. Lembra? Quando ele estava sendo apedrejado, ali em Atos 7. E o que Estevão falou? Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Ou seja, Estevão é um exemplo claro e nítido para nós de que nós devemos abençoar e falar bem e exaltar os nossos inimigos, os que nos perseguem, ao invés de amaldiçoar. Estevão disse: Senhor, não consideres eles culpados. Mas Estevão também está reproduzindo algo que ele já tinha ouvido. Porque quem falou antes de Estevão isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Agora imagine essa cena, Jesus sendo crucificado, aqueles ali embaixo dizendo: viu, se você é Deus, desce daí. Cadê o seu poder? Você não é o bonzão? Os fariseus dizendo o seguinte: ah lá, salvou todo mundo e não é capaz de salvar a si mesmo. Os soldados romanos tirando sarro, dizendo: eis aí o que se diz rei dos judeus. E Jesus olha para toda aquela situação e diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes. Pai, tem misericórdia, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que nós teríamos a mesma atitude? De olhar para aqueles que nos perseguem, para aqueles que querem o nosso mal, e dizer: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia dessa pessoa porque ela não sabe o que ela está fazendo. Será que nós teríamos a mesma atitude se alguém que nós soubéssemos disso estivesse nos perseguindo, falando mal, sendo falso, e nós, ao invés de fazer o mesmo, nós dissermos isso aqui? Nós estendemos graça, nós abençoarmos ao invés de amaldiçoar. Mas mais do que isso, essa expressão aqui precisa ser sincera. Porque também não adianta a gente falar da boca para fora. Lembra que João falou que o nosso amor precisa ser em ação e em verdade. Então a prática aqui de comunicar e abençoar não pode ser no sentido assim, falso, da boca para fora. Mas tem que ser um sentimento interno. E talvez a gente precisa nesse ponto aqui ser sincero com Deus e falar: Deus, para mim é muito difícil amar essa pessoa. Deus, para mim eu estou com vontade de estrangular essa pessoa. Eu não amo essa pessoa, Deus. Mas a sua palavra me diz que eu tenho que amar, que eu tenho que orar, que eu tenho que abençoar. E a gente não precisa enganar Deus. A gente não precisa fingir para Deus que a gente, não, eu amo todo mundo. Tem pessoas que nós não gostamos.
Tem pessoas que a personalidade parece que não bate. A gente olha para a pessoa, já não gostei. Estranho. E não pode ser assim. A gente não pode agir disso, assim. Mas a gente precisa colocar isso diante de Deus. E pedir, Deus, muda o meu coração. Às vezes a gente quer que Deus mude a pessoa. Mas talvez primeiro Deus precisa mudar o nosso coração e a nossa atitude em relação à pessoa. Então a instrução é, abençoe e não amaldiçoe. Fale bem e não o contrário. Tem uma música muito interessante que vai exemplificar aquilo que eu falei sobre amaldiçoar. Ou seja, abençoar não é isso aqui. A música, talvez você conheça, uma música muito famosa, chama Sabor de Mel. Que beleza, hein? Minha vitória tem sabor de mel. Mas tem uma parte da música que diz o seguinte, presta atenção. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Que expressão de amor, hein? Parece que tem um estímulo de vingança aqui, né? Ah lá, tá vendo? Não abençoou, quando veio na bênção vai se arrepender. Isso aqui é o que a gente não deve fazer. A gente não deve ter esse desejo de vingança no nosso coração e quando os nossos inimigos caírem ou perecerem, ou quando a gente se der bem, a gente dizer, tá vendo? Ah lá, bem feito. Mas, pelo contrário, eu lembro da atitude do rei Davi. Lembra que Davi, num certo momento da vida dele, ele já tinha sido consagrado e ungido como rei de Israel por Samuel. E Deus já havia rejeitado Saul. Deus já tinha dito que não seria Jonatas que continuaria a linhagem real, mas Davi. Mas depois desse momento que Davi foi ungido, passou-se muito tempo. E Saul continuava sendo rei. E em um certo momento, Saul começou a perseguir Davi. Literalmente. E ele começou a procurar o mal de Davi. E Davi sabia disso. E eu lembro de uma certa passagem que fala quando Davi estava numa caverna, ele estava escondido com os seus soldados, e Saul entrou nessa caverna, e os seus soldados acabaram dormindo. E Saul dormiu também, mas eles não sabiam que Davi estava lá no fundo da caverna. E aí os companheiros de Davi, naquele momento, falaram, Davi, é agora, cara. Mata Saul. Ele não está te perseguindo, ele não está querendo o seu mal. Deus te entregou Saul nas suas mãos. Mas o que vem à minha mente nesse momento é a frase de Davi. Davi diz o seguinte, acaso eu tocarei no ungido do Senhor? Acaso eu tocarei no ungido do Senhor? E isso para mim é mais ou menos assim, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Davi teve a oportunidade. Estava ali, estava fácil. Mas Davi sabia que não era ele que deveria fazer justiça, mas sim o Senhor. Davi seria o rei de qualquer jeito. Ele poderia ter matado Saul e assumido o reinado. Mas o temor de Davi não era aos homens, era a Deus. O medo de Davi era o seguinte, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul pode estar fazendo o que for, mas não cabe a mim tirar a vida de ninguém. Não cabe a mim tocar no ungido do Senhor. Ou seja, muitas vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus, sabe? Está quase ali. Davi estava quase sendo rei. Aí você vai lá e só dá aquele empurrãozinho. Mas Deus não precisa de forcinha alguma. Ele precisa da nossa submissão e do nosso entendimento que a prática do amor é abençoar. Então, que esse temor que Davi tinha esteja no nosso coração. Que quando a gente tiver a oportunidade de dar o troco, nós não façamos isso. Mas que como Jesus ensinou, se o teu inimigo ferir numa face, vire a outra face. Não faça justiça com as próprias mãos. Não queira ser um justiceiro, mas descanse e confie na justiça de Deus. Porque no final da história, Davi se tornou rei e foi abençoado. E da linhagem de Davi
nasceu o nosso Salvador, Jesus. Em último lugar, então, depois da prática de comunicar, de abençoar ao invés de amaldiçoar, a última prática que eu enxergo aqui nesse texto de amor é a prática da cumplicidade. E isso nós vemos no versículo 15, que Paulo encerra dizendo o seguinte: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E a ideia aqui de cumplicidade não é daquele que se torna cúmplice de alguém no sentido de um crime, por exemplo, né? Que a pessoa ela se tornou cúmplice, conivente com aquilo que o outro estava fazendo. Mas a ideia de cumplicidade é a ideia de alguém que auxilia, que ajuda, ou seja, que sente na pele a dor do outro. E nós precisamos aprender que na alegria do irmão ou no choro do irmão, nós temos que estar juntos. Porque isso é amar de verdade. É na alegria ou na dor. No casamento a gente fala isso, quando nós vamos fazer os votos. Na alegria ou na tristeza. Na saúde ou na falta de saúde. Na doença. E aqui também, Paulo nos orienta em relação a isso. Se nós queremos amar uns aos outros e ter práticas evidentes do nosso amor, a gente precisa ter cumplicidade. Se colocar no lugar do outro. Um texto que nos ajuda a pensar sobre isso é o texto de Coríntios. Que Paulo também vai falar para a igreja de Corinto o seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E lembra que aqui no capítulo 12, Paulo está falando do corpo. O corpo é um só, mas possui muitos membros. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um é honrado, todos são honrados. Cumplicidade. A alegria do outro, a tristeza do outro. E eu vejo também um outro exemplo de Jesus. É interessante, né? Como que Jesus ele nos ensina tanto acerca do amor. E não apenas na teoria, mas na prática. Lembra que quando Jesus, lá em João 11, fala a respeito da morte de Lázaro. E o texto lá fala que Jesus demorou para chegar, e aí quando ele chegou, pronto, Lázaro já tinha sido enterrado, já tinha sido colocado ali na caverna. E aí nós temos o versículo 33 e 36 que fala o seguinte. João narrando essa história. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Talvez você lembre desse versículo. Jesus chorou. João 11, 35. Mas esse ato de Jesus, de ver o sofrimento, ver como a morte, ela causa dor no nosso coração. Como que a morte, por mais que a gente possa entender, não, a pessoa ela está com Deus, ela está nos céus, ela está num lugar melhor. Mas a morte, ela causa em nós esse sentimento de tristeza, de dor, de angústia. E Jesus, ao ver tudo aquilo, o que ele fez? Ele se compadeceu. Ele chorou junto. E o mais interessante que eu acho é o seguinte, depois Jesus ressuscitou Lázaro. Ou seja, Jesus sabia de tudo, gente. Ele é aquele tipo de personagem que já assistiu o filme e deixa você lá se angustiando com os momentos complicados do filme. Ele já sabia. Ele sabia que depois ele ia ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim, isso não impediu Jesus de se compadecer. De chorar com aqueles que choram. De se alegrar com aqueles que se alegram. E os nossos relacionamentos, muitas vezes, têm se tornado muito superficiais. O que me impressiona é que a gente perdeu essa capacidade. A gente não se alegra mais com quem se alegra. A gente não chora mais com quem está chorando. A gente se isola um do outro e ema, cada um com seus problemas. Mas não é essa a instrução bíblica.
Se o nosso amor é em verdade e é em ação, se ele é sincero, se ele não tem hipocrisia, nós precisamos ter cumplicidade. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. Por exemplo, vamos imaginar que o irmão chegou aqui todo feliz, domingo à noite, comprou um carro novo. E ele veio com o carro e ele quer contar essa bênção para os irmãos. E aí ele chega para você e fala assim: irmão, tem uma ótima notícia. Comprei um carro novo. Aí você fala: ah, é? Que bom. Você pode até se alegrar um pouquinho. Mas ele fala: não, irmão, você tem que ir lá ver o carro. É um ótimo carro, nossa, última geração. Tirei 0. Economizei a minha vida toda para comprar esse carro. E aí você vai lá ver o carro com o irmão. Quando você chega lá e vê o carro, era aquele carro que você queria. Era aquele carro que você estava sonhando o ano todo para comprar. E aí você chega lá e fala: ah, é? E aquela alegria, mais ou menos, que você teve no início, por dentro você deve estar se destruindo. Senhor, por que não eu? Mas a gente tem que se alegrar com o irmão. Deus derramou essa bênção, amém. Glória a Deus. Mas para piorar a situação, o irmão ainda fala: você quer dar uma voltinha? Aí você quer pegar o carro e ir embora, levar para você. Mas a verdade é que, se Deus está derramando bênção sobre o irmão, a minha tarefa é se alegrar. E pensando nesse versículo, eu cheguei à conclusão de que é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque se alegrar com quem se alegra exige de nós remover do nosso coração toda inveja, todo orgulho, todo egoísmo que existe aqui dentro. Porque você vê a pessoa sofrendo, é claro, você vai chorar com ela, você vai abraçá-la. Mas quando você vê Deus abençoando o outro e você não, isso desperta no seu coração inveja. Lembra do filho pródigo? O que o irmão mais velho fez? Ele se alegrou com o outro irmão que voltou? Não. No sentido da palavra, ele ficou pé da vida. Ele ficou bravo, chateado. E ele falou para o pai: pai, não é justo isso aqui. O meu irmão vem, toma toda a herança, vai, gasta tudo, e quando ele volta, o senhor dá uma festa dessa para ele. Eu nunca recebi festa nenhuma. É o filho ingrato. É o filho que não tem capacidade de se alegrar com o outro. Que não está nem aí para o filho dele que se perdeu, que podia ter morrido e que voltou. E que o pai estava ali esperando o filho voltar. Mas muitas vezes esse filho ingrato somos eu e você. Que quando vê alguém sendo resgatado do império das trevas e transportado para o reino da luz, a gente fala: nossa, mas essa pessoa é tão pecadora. Ela não merece a salvação. Mas você merece. Então nós precisamos pensar sobre isso. Qual foi a última vez que você disse essa frase? Estou feliz por você. Mas com alegria. Estou feliz. Que bom. Mas qual que foi o sabor dessas palavras na sua boca? Foi em verdade ou foi: ah, que bom. Nossa, fico feliz. Mas no fundo você queria que Deus te abençoasse, que Deus te honrasse e assim por diante. Nós precisamos lembrar que Deus nos usa como instrumentos na vida das outras pessoas. Se tem alguém chorando, a gente precisa chorar junto. Se tem alguém se alegrando e muito feliz, e Deus está abençoando essa pessoa, vamos se alegrar e vamos desfrutar disso junto. Mas para isso a gente precisa se desprender da inveja, deixar ir embora. O orgulho, deixa ir embora. Aquela amargura no seu coração de talvez nunca ter conseguido realizar os seus planos e os seus sonhos, deixa ir embora. Deus, no tempo certo, Ele vai prover tudo o que Ele tem para a sua vida. Mas você precisa de cumplicidade. Se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora. Para encerrar, eu quero então recapitular as 4 práticas que nós vimos aqui. Primeiro, compartilhar. Mão aberta. Dá sem pensar em receber. Simplesmente ofereça. Seja generoso. Segundo, comodidade. Receba as pessoas. Hospede as pessoas.
Abra a porta da sua casa para as pessoas. Toma um café, marca um jantar. Ajude as pessoas. Terceiro, comunicar. Abençoe. Não amaldiçoe, abençoe. Tira a camiseta velha e suja. Se reveste da nova camiseta. Limpa. Lembra das palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E por último, cumplicidade. Se alegrar com quem se alegra. Chorar com quem chora. Essas são as práticas de amor. São evidências externas de um amor sincero que está aqui dentro. Só que o que eu queria lembrar a mim e a você é o que João fala mais uma vez na sua primeira carta sobre o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a única capacidade que a gente tem de cumprir e de realizar isso aqui, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é uma pessoa joia, mas é porque teve alguém que nos amou primeiro. E é por causa desse amor que eu e você somos levados a nos amar e a praticar isso de forma externa, de forma evidente. Então, o meu desafio para você nessa noite é que você desfrute desse amor. Porque esse amor foi derramado. Esse amor está disponível para mim e para você. Ninguém merece, ninguém é digno, ninguém é bom. Só há um justo, que é Deus, que é Jesus. Então nós podemos hoje descansar e desfrutar desse amor. O amor que dá e não espera receber nada em troca, a não ser um coração quebrantado, contrito, arrependido diante dele. Então talvez nessa noite você precisa se entregar para Deus. Você precisa reconhecer: Deus, eu não sou capaz de cumprir isso. Eu não quero receber ninguém na minha casa. Eu não quero compartilhar nada com ninguém. Eu só fico amaldiçoando as pessoas. Eu só penso na minha própria vida. Eu sou egoísta, orgulhoso. Mas é porque você precisa desse amor. Porque você só é capaz de amar porque Ele te amou primeiro. Ele me amou primeiro. E nós podemos descansar sabendo que essas práticas aqui, essas características, elas não são fáceis para nós. São desafios. Mas por causa desse amor, a gente tem a esperança de que nós somos capazes. Porque Ele nos amou. E esse amor que nos constrange, que nos redime, que nos salva, é o amor que Ele quer que nós vivamos na prática. Então, como resumo de tudo que eu falei aqui, eu chego à conclusão de que a base das práticas de amor é o amor de Jesus. É o amor de entrega. É somente por esse amor. Não há sequer uma chance, não há sequer 1% de possibilidade de eu e você vivermos desse jeito que nós falamos aqui e que a palavra nos instrui, se não for por causa desse amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que possamos descansar nessa verdade. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é sempre bom. O Senhor é sempre fiel. E obrigado porque a cada domingo, Deus, podemos ser renovados, desafiados pela Sua palavra, Deus. Obrigado porque a Sua palavra nos confronta. A Sua palavra nos tira das zonas de conforto, da vida que levamos muitas vezes, sem levar em consideração aquilo que o Senhor pensa e aquilo que o Senhor diz. E a minha oração nessa noite, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui, é que possamos experimentar, Deus, e viver de fato esse amor. O amor sincero, o amor sem hipocrisia. Que o nosso amor seja de fato em ação e em verdade. Assim como a Sua palavra diz, Deus. E que essas práticas de receber uns aos outros, de compartilhar uns com os outros, de sentir a dor e a alegria uns dos outros, Deus, sejam de fato reais e verdadeiras nas nossas vidas, Deus. Nos ajuda, Deus, porque isso é muito difícil para nós. Porque isso não é natural do nosso coração. Mas obrigado porque nós podemos descansar, sabendo que
Nós somos capazes de amar porque o Senhor nos amou primeiro e entregou a sua vida por nós. Que isso traga conforto, consolo, mas que isso nos leve a nos entregar cada dia mais para o Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados e a descansarmos nesse amor, ó Deus. Que não olha os méritos, que não olha quão bom podemos ser, mas que simplesmente se entrega e que dá a sua vida por nós, ó Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.